Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Hari Om. O ano era de 1879. A Índia era dominada pelo Império Britânico, o famoso British Raj. E numa pequena vila do sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, no dia 30 de dezembro desse ano, nascia um garoto chamado Venkataraman. Anos mais tarde, ele viria a ser conhecido como Ramana Maharishi. Os bons auspícios já começaram no dia de nascimento de Venkataraman. Era dia de Arudra Darshanam, ou Ardra Darshanam. Arudra ou Ardra é o nome de uma constelação associada a Shiva Natarajan, mais especificamente. E no sul da Índia, esse é um dia muito especial para se ter a Darshanam, a visão de Shiva Nataraja no templo de Chidambaram. É um dos templos mais famosos e mais antigos do sul da Índia, dedicados a Shiva Nataraja. E uma das maiores pujas oferecidas a Shiva nesse templo é feita justamente nesse dia de Arudra Darshanam, no dia que nasce Venkataraman. Quer dizer, a ligação com Shiva já vem desde o nascimento. Durante a infância, é dito que Ramana apresentava já certos sinais de ser uma criança especial. Mas esses sinais não eram muito enaltecedores. Um deles é que ele dormia um sono extremamente pesado e profundo. É dito que as crianças carregavam ele de um lugar para outro, de brincadeira, batiam nele até e ele não acordava. O outro sinal é que ele era extremamente desinteressado dos estudos na escola, apesar de ter uma memória excelente. Dizem que ele era capaz de repetir lições inteiras, mesmo depois de ouvi-las apenas uma vez. É curioso porque esses sinais geralmente são associados às pessoas de qualidade tamas da mente, pessoas inclinadas ao torpor e à ignorância. Mas como a gente vai ver, no caso de Venkataraman, esse desinteresse dele tinha a ver com um outro interesse muito maior por outras coisas que estavam além desse mundo que ele conhecia. E Venkataraman foi descobrir que interesse era esse quando ele tinha 16 anos, quando ele ouviu uma palavra, Arunachala. Nessa época ele já vivia na cidade de Madurai, na casa de um tio. O pai já havia falecido e ele estava lá na casa desse tio e chega um parente de viagem. E Venkataraman, como quem não quer nada, pergunta de onde ele estava vindo. E o parente responde: eu venho de Arunachala. Quando ele ouviu essa palavra, ele teve até um susto, porque era uma palavra que ele conhecia e que ele não sabia de onde ele conhecia. Era uma coisa assim meio onírica, ele já tinha ouvido essa palavra em algum lugar e associava essa palavra a alguma coisa assim transcendental, alguma coisa que não era desse mundo. E ele não sabia que isso existia na Terra. Então quando ele ouve o tio dele dizer que havia voltado de Arunachala, ele realmente fica espantado e fica muito empolgado. E aí começa a perguntar ao parente: mas onde é que fica esse lugar? Esse lugar existe? Onde é que fica? E aí ele descobre que Arunachala é um lugar que realmente existe, que fica na cidade de Tiruvannamalai, ali no estado mesmo onde ele mora, no Tamil Nadu. Esses dois nomes, Tiruvannamalai e Arunachala, ficaram ecoando na cabeça do garoto. Certa vez, assim conta a Shiva Purana, Brahma e Vishnu estavam discutindo entre si para ver qual deles era o Deus Supremo. E aí, no meio da discussão, eles não conseguiam chegar a nenhuma conclusão, e no meio da discussão surge uma Jyotirlingam. Jyotirlingam é uma coluna de luz, uma coluna de fogo, surge no meio deles. E essa coluna de luz era imensa, eles olhavam para cima, olhavam para baixo e não conseguiam ver o fim dela. E aí eles decidem: quem for o primeiro a achar o começo ou o fim dessa lingam torna-se o Deus Supremo. Assim foi combinado e eles foram. Brahma foi para cima, Vishnu foi para baixo. Naturalmente nenhum dos dois achou o fim, porque essa Jyotirlingam era infinita, ilimitada.
No entanto, os dois retornaram depois de muito tempo ao ponto de partida e Vishnu honestamente declarou: eu não achei o fim dessa Jyotirlingam. Brahma, ao contrário, impelido por um desejo de glória, um desejo de fama, mentiu. Ele disse: eu encontrei o fim dessa linga. E ele mentiu naturalmente, esperando com isso obter toda a glória de ser o Deus Supremo. Contudo, Shiva fica muito furioso com essa mentira de Brahma e amaldiçoa ele. E a maldição foi a seguinte: Brahma, você não vai ter devotos, quer dizer, você não vai ter nenhum templo dedicado à sua pessoa no mundo. E é claro que a maldição de Shiva pegou. Existem dezenas de milhares de templos para Shiva, existem dezenas de milhares de templos para Vishnu, mas no mundo inteiro, na Índia inteira, só existem 6 templos para Brahma, sendo que o mais famoso e o mais antigo é o que fica na cidade de Pushkar, no Rajastão. Mas o que isso tem a ver com Arunachala? Tem a ver que essa coluna de fogo, essa Jyotirlingam, depois que ela esfriou e se solidificou, ela se transformou na montanha de Arunachala. Então Arunachala é esse lingam de fogo, é esse Shiva Lingam solidificado. Portanto, Arunachala é Shiva. And regarding this hill, we call this hill as a holy fire hill or ego dispelling hill. That is, holy fire hill means Lord Shiva stood as a column of light or fire to dispel the ego of Lord Brahma and Lord Vishnu. É uma montanha muito antiga e até pequena, com cerca de 800 metros. Certamente só o tamanho não faz jus à importância dessa montanha na tradição e à importância que o próprio Ramana veio a atribuir a essa montanha. Ramana de fato dizia que essa montanha era o eixo espiritual do mundo. E ele inclusive disse certa vez que deveria existir uma outra montanha no lado oposto do globo que fosse, vamos dizer assim, a Shakti de Shiva. Aí foram investigar e viram que esse ponto correspondia a um ponto no Oceano Pacífico, a mais ou menos 300 quilômetros da costa do Peru. Por causa da proximidade, muita gente diz que essa montanha oposta a Arunachala é a montanha de Machu Picchu. E aí eles justificam essa distância dizendo que, afinal de contas, o globo não é uma esfera perfeita e também os mapas não são perfeitos, então isso justificaria essa distância de mais ou menos 300 quilômetros, e então a montanha oposta a Arunachala poderia ser de fato essa de Machu Picchu. E de fato existe um simbolismo de Shakti, de energia feminina, na montanha de Machu Picchu. Mas enfim, isso são só hipóteses, teorias. Um pouco depois dessa descoberta de que Arunachala era uma coisa real que existia no mundo, uma outra descoberta chamou a atenção de Venkataraman, que foi o Periya Puranam. Periya Puranam é uma narrativa épica muito popular no sul da Índia, especialmente no estado de Tamil Nadu, que conta a história dos 63 santos devotos de Shiva, os Nayanars. Todo o movimento de Bhakti do sul da Índia é inspirado nesse Periya Puranam e na vida desses santos. Um deles é conhecido como Sundarar e é um dos mais famosos. Diz a história que Sundarar estava literalmente no meio do seu casamento, no templo, no meio da cerimônia de casamento. E aí diz que no meio do casamento chega um senhor, um velho asceta que ninguém conhecia, surgido do nada, e fala para parar o casamento. E aí todo mundo olha para ele e ri da cara dele. Fala: seu louco, Pitá, seu louco. Que história é essa? O que você tá falando? E aí o velho continua muito sério e fala: louco é? Então tá aqui, ó. E tira do bolso, tira do dote dele uma procuração, um documento em folha de palmeira, assinado pelo avô de Sundarar, no qual dizia que ele havia dado Sundarar para esse senhor, para esse velho asceta. E aí o velho chega e dá esse documento, essa procuração, para os panditas, para os especialistas védicos que estavam ali reunidos para fazer o ritual, e esses especialistas olharam o manuscrito em folha de palmeira e atestaram a validade dele. E o fato é que agora, juridicamente, pelas leis da época, Sundarar pertencia ao velho asceta, era escravo dele. E ele teve que parar o casamento e ir embora com o velho. Quando eles saíram de lá, o velho asceta se revela como Shiva. E Sundarar então dedica o resto da sua vida a escrever cantos, poemas, músicas sobre Shiva.
Inclusive uma das mais famosas diz Pita Piraisuri, que significa ó seu louco que usa a lua crescente como coroa, obviamente numa alusão a Shiva. E foi ouvindo a história desses santos, desses Nayanars, que Venkataraman descobriu que esse tipo de devoção tão profunda, tão íntima, existia no mundo. E isso certamente influenciou muito a intensidade da busca de Venkataraman no futuro. Com 17 anos, ele teve a experiência que definiu o destino dele. Diz ele que ele estava na casa do tio dele, no segundo andar, quando ele foi tomado por um medo pânico de morte. Ele teve a certeza de que ele ia morrer. Certamente, hoje em dia, isso seria diagnosticado nos manuais de psiquiatria como síndrome do pânico, porque é aquela certeza que você vai morrer, aquele desespero que bate vindo da certeza da morte. Mas o fato curioso é que o Venkataraman não decidiu lutar contra esse sentimento. Não passou pela cabeça dele chamar a emergência, buscar a ajuda dos parentes, nada disso. Ele decidiu lidar com aquilo sozinho, com uma objetividade impressionante. Ele simplesmente deitou no chão e fez uma dramatização da própria morte. Ele deitou, ficou rígido como um cadáver, fechou os olhos, parou de respirar e pensou, pronto, agora eu morri. E ele ficou lá imóvel e visualizou o corpo sendo levado para a cremação, o corpo sendo queimado, todo mundo chorando em volta. E aí ele pensou, mas com a morte desse corpo, eu, que estou testemunhando tudo isso, eu vou estar morto? Eu não sou o corpo. Eu sinto a força da minha personalidade agora completamente independente desse corpo. Eu sou algo que transcende o corpo. E tudo isso não foi assim um mero raciocínio formal, lógico que ele teve. Foi uma experiência vívida, uma experiência real. E Venkataraman então sai dessa experiência diferente do que entrou. Ainda mais desinteressado nos estudos, ainda mais alheio à vida familiar. E tudo isso gerou um conflito muito grande, naturalmente, no seio da família. Num dia fatídico de 29 de agosto de 1896... é dito que ele estava em casa copiando uma lição de inglês lá que ele tinha do colégio e de repente ele sentiu a inutilidade daquilo tudo e ele simplesmente botou o caderno de lado e se sentou em meditação, como ele frequentemente fazia, aliás. Fechou os olhos e ficou lá, absorto na presença desse ser que ele havia descoberto. E o irmão mais velho dele olha aquela cena e fica completamente indignado. Chama Venkataraman de hipócrita, porque afinal de contas você está aqui usando os recursos da nossa família para fingir que está estudando e fica aí se passando por yogi, sentado, fazendo ceninha de que está meditando. Você é um hipócrita. E de novo, o Venkataraman se mostra uma pessoa especial, porque em vez de reagir a essa afirmação do irmão, ele pensa, sabe que você está certo? O que eu estou fazendo aqui? E na mesma hora que ele pensou isso, o pensamento daquela montanha, Arunachala, voltou à mente dele. E então ele se decidiu pela fuga. Venkataraman sabia que a família não permitiria que ele simplesmente tomasse sannyasa e largasse os estudos. Então ele decide fugir para Tiruvannamalai, fugir para as montanhas de Arunachala, que chamava ele. Então no mesmo dia ele chega para o irmão e diz que tinha uma prova, um exame para fazer no colégio. O irmão, fornecendo para ele inconscientemente o dinheiro que ele precisava para a passagem, fala, pegue lá na caixinha 5 rúpias para pagar a minha mensalidade. E aí, com uma objetividade impressionante, Venkataraman vai lá na caixinha, pega 3 rúpias, que era o que ele precisava, e deixa 2 rúpias lá de troco com uma nota. A nota dizia o seguinte, eu parti em busca do meu pai, de acordo com o seu comando. É uma empreitada virtuosa em que este embarcou. E, portanto, que ninguém se entristeça, nem gaste nenhum dinheiro em procura deste. A sua mensalidade não foi paga. Sobraram 2 rúpias, que seguem em anexo com essa carta.
É interessante notar que na carta ele se refere ao corpo, à personalidade dele com o pronome este, o pronome impessoal. Isso, junto com a assinatura num traço, já indica o estado de desidentificação com o corpo no qual ele se encontrava. A viagem para Tiruvannamalai não foi fácil. Não era um trem direto, ele teve que andar muito, teve que dormir em templos, teve que pedir comida, teve que penhorar os seus brincos de rubi que ele tinha para prosseguir viagem. E, finalmente, no dia 1º de setembro de 1896, ele chega a Tiruvannamalai e vai direto para o templo de Arunachaleshwara. Muito estranhamente, o templo estava todo aberto e sem ninguém ali. Então isso permitiu com que ele entrasse no templo e se abraçasse com a Shiva Lingam do templo, que é uma coisa muito curiosa de acontecer. E ali, abraçado com a Shiva Lingam, ele deu por terminada a busca dele. Aí, passada a catarse do abraço com a Shiva Lingam, ele sai do templo, raspa o cabelo e se desfaz de todos os pertences que ainda restavam com ele. Ele joga fora, inclusive, aquele fio sagrado chamado Upavitam, que distingue as pessoas que fazem rituais védicos e os brahmanes das outras pessoas. Quer dizer, tamanha era a convicção que ele tinha naquele momento, tamanho era o desapego dele naquele momento, que ele mesmo deu sannyasa para ele mesmo. E aí ele retorna para dentro do templo e passa muitos meses ali. Primeiro ele ficou no salão conhecido como Salão de 1000 Pilares do templo, mas depois uns garotos começaram a perturbar ele, jogar pedra nele, e ele foi para um outro local chamado Patalalingam, que era um santuário subterrâneo no templo, onde os garotos tinham medo de ir, e aí pararam de perturbar ele. E ele passou 6 semanas em meditação nesse Patalalingam, completamente absorto em samadhi, sem tomar consciência do próprio corpo, literalmente. Porque ele saiu de lá com muitas feridas, ele foi picado, mordido por ratos, picado, tinha vermes no corpo, tinha feridas abertas, pus. Uma condição realmente muito preocupante. Inclusive, um mestre local chamado Seshadri Swami, percebendo que a condição de saúde de Venkataramana era realmente muito preocupante, tirou ele de lá e botou ele no santuário de Subramaniam, onde ele ficou mais 2 meses em samadhi completo. Nessa época, o Venkataramana era conhecido pelo pessoal ali como Brahmana Swami, porque, enfim, ele não dizia o nome dele, ele ficava o tempo todo em samadhi, absorto em meditação, sem falar com ninguém, mal abrindo os olhos, e aí o pessoal começou a chamar ele assim, Brahmana Swami. O templo de Arunachaleshwara é um templo muito especial. É um dos Panchabhuta Sthalams, um dos 5 templos do sul da Índia em que a Shiva Lingam ali instalada representa um dos 5 elementos da criação: espaço, ar, fogo, água e terra. No caso, aquela Shiva Lingam de Arunachaleshwara representa Agni, o fogo, e a Lingam é chamada de Agni Lingam, a Lingam do fogo. Naturalmente também fazendo referência à história da coluna de fogo que aparece entre Brahma e Vishnu nas Puranas. É um dos maiores templos da Índia, ocupa uma área de mais de 10 hectares de terra e tem 4 torres imensas, aquelas torres de pedra entalhada que normalmente adornam as 4 direções de um templo hindu. O templo e a cidade inteira de Tiruvannamalai ficam muito cheios e muito iluminados na festividade de Kartikai Deepam, comemorado entre os meses de novembro e dezembro, e que é uma espécie de Deepavali do sul da Índia. E em dezembro de 1896 não foi diferente. A cidade se encheu e se iluminou em comemoração a esse festival, e consequentemente o Brahmana Swami, o futuro Ramana, ficou ainda mais famoso, foi ainda mais visto por causa disso. Uma das maiores atrações desse festival de Kartikai Deepam é a lâmpada, a Deepa, que eles acendem no topo de Arunachala, com mais de 3.000 quilos de ghee. Em 1897, o tal Brahmana Swami se mudou, ou melhor, foi mudado para um outro local chamado Gurumurtam, que é um templo onde está enterrado um santo muito famoso do século XIII e que ficou famoso por ter ressuscitado o cavalo de um rei.
dizem as histórias. O futuro Ramana ficou lá por cerca de 1 ano e meio, absorto, como de costume, em meditação e sendo cuidado já por alguns devotos que se formavam ali em volta dele. Ele se tornou ali uma atração local pelo tapas intenso que fazia, e se tornou tamanha a atração que eles tiveram que construir uma cerca de bambu em volta dele. Naturalmente, tendo ficado tão famoso, a família veio a saber do paradeiro dele e foram lá tentar trazer ele de volta para casa. O tio foi pessoalmente, foi falar: por favor, retorne para casa, a gente não vai incomodar a sua vida ascética. Diz que Ramana nem respondeu. O tio foi embora e finalmente chegou o dia em que a mãe dele chegou para tentar convencê-lo a ir para casa. A resposta de Ramana, que não foi nem dita, foi escrita num bilhete, foi a seguinte: Deus controla o destino das almas de acordo com o destino delas. O que estiver destinado a não acontecer, não acontecerá, por mais que você se esforce. O que estiver destinado a acontecer, acontecerá, por mais que você tente impedir. A melhor coisa, então, é permanecer em silêncio. Ele tinha 19 anos nessa época. Em 1899, ele se muda para a caverna de Virupaksha, na própria montanha de Arunachala. Essas mudanças aconteciam periodicamente porque ele queria privacidade, ele buscava muito a privacidade. Logo que os devotos se reuniam ali em volta dele, ele passava a receber muitas visitas, ele simplesmente se mudava para outro local. Mas nessa caverna de Virupaksha ele ficou bastante tempo, 17 anos. Uma ocorrência muito significativa desses anos em Virupaksha foi um encontro com um sábio, com um pandita, um erudito dos shastras, das escrituras e do sânscrito, chamado Ganapati Muni. Ele era realmente um grande pandita, com o título de Kavya Kanta, aquele cuja garganta é poética, ou aquele que tem poesia na garganta. Ele já era um autor reconhecido da literatura sânscrita na época, quando em 1903 ele chegou para Ramana com o seguinte pedido. Ele disse: ó Swamiji, eu já estudei todos os shastras, já pratiquei todas as disciplinas, todos os tapas, já recitei todos os mantras, fiz todas as pujas, mas eu ainda não encontrei a paz. Me diga, o que é tapas? O que é essa disciplina por meio da qual eu vou alcançar a paz? Ramana, então, que na época ainda era conhecido como Brahmana Swami, que não respondia normalmente nenhuma pergunta, surpreendentemente falou: se você prestar atenção de onde surge a noção de eu, a mente é absorvida nessa fonte. Isso é tapas, isso é disciplina. Quando você recita um mantra, observe de onde surge o som dentro de você. Ponha sua atenção nisso. Isso é yoga, isso é disciplina, isso é tudo. Foi Ganapati Muni quem deu o nome para o Brahmana Swami de Ramana Maharishi, que não é só um nome, mas um título. O Maharishi significa o grande sábio e é uma espécie de título conferido às pessoas assim de grande realização espiritual. Ganapati Muni também foi responsável por compilar em sânscrito os ensinamentos que Ramana havia escrito em Tamil. Dentre esses textos, os mais famosos e que até já entraram no rol de textos tradicionais de Vedanta são o Upadesha Saram e Saddarshanam. O Upadeshasaram começa com as seguintes palavras: Karturagnyaya prapyate phalam. Pela ordem do Criador, pela vontade do Criador, é que os frutos das ações são obtidos. E isso ecoa diretamente essa rendição ao destino que a vida do próprio Ramana representa. Karturagnyaya prapyate phalam karma kim param karma tajjadam. Então ele diz Kartuhu Agnyaya. Kartuhu é aquele que executa a ação, é o Criador, né? Então o Criador, Agnyaya, Agnyaya significa por vontade, né? Kartuhu Agnyaya, é através da vontade do Criador, é que Prapyate Phalam, é que os resultados na vida são obtidos. Não tem nada por acaso. Vamos supor que a pessoa fala assim: não, você joga um dado para cima, você não tem como saber o que vai cair.
O número que dá é o acaso, é por sorte. Sorte é o assassinato de Ishvara. Sorte é um símbolo só da minha ignorância. Quando você joga um dado para cima, o lado que vai cair já está determinado. Eu não sei, porque eu não tenho capacidade de fazer essa conta, de entender. Mas tem gente que até tem essa, né, mágico, que o cara até brinca de botar, porque o cara treinou e ele sabe. Né? Quando a gente diz que é o acaso, ao acaso só significa que eu não sei a causa. Por isso que eu digo ao acaso. Mas não significa que o acaso exista. Enquanto o Upadeshasaram é um texto que fala muito sobre as disciplinas pelas quais uma pessoa obtém o conhecimento, o Saddarshanam é um texto que trata exclusivamente do conhecimento. E é claro que as experiências de Ramana também ecoam nos versos dessa composição. Por exemplo, o segundo verso diz o seguinte: para aqueles que buscam refúgio do medo da morte naquele que venceu a morte, a noção de eu, o ego, alcança a morte primeiro. Isso claramente nos remete à experiência que Ramana teve na casa do tio, em que ele buscou o refúgio do medo da morte, não numa ajuda externa qualquer, mas naquele ser, naquele eu que transcende a morte. The whole universe, if you think of it as an infinite mind, you know, like if I've used the example, if you were to imagine a meadow with animals and people and things in the meadow and clouds and trees, you know, and pathways and humans, the whole imagination is you. Right? It is yourself. Your being pervades the imagination comes from you, sustained by you, is resolved into you, and so we would call that imagination as a manifestation of knowledge. Like if I ask you to think of a pot, like a clay pot, or I ask you to think of a bird, every one of you will bring some form of a bird up into your mind that will come from your unmanifest knowledge into manifestation. And then that manifest knowledge will be the conscious being which you are. Right? The bird of your imagination is something that comes and goes in your existence. But your being is not coming and going. Right? So say if I imagine a bird and I take myself to be the bird, then I, the bird, am subject to birth and death. Right? That's from the standpoint of the bird. For me, the one for whom the bird is manifest knowledge, I am free of the death, of the birth and death of the bird. The bird's not free of its birth and death from its standpoint. Right? It has ignorance of its own truth. If you superimpose your being, who you are, onto something that is bound by birth and death, then in your mind, you're bound by birth and death, right? Because you take yourself to be one with those things that are coming into being and going out of being. And that person who is subject to that ignorance is going to say, I am born and I die. But what about when you recognize that the conscious being that I enjoy as a jiva, as an individual, the conscious me, that this body, mind, sense organs enjoys, is not dependent on this body, mind, sense organs. When I recognize that, I'm Mrityunjayam, I'm free of death. Uma das coisas muito peculiares que dizem a respeito de Ramana é que ele ensinava através do silêncio. Essa noção vem da própria tradição védica, de versos como Yatova chonivartante aprapya manasa saha mauna vyakya prakatita para brahma tattvañuvanam. Esses versos naturalmente dão a noção, dão a impressão de que simplesmente sentar-se na frente de um sábio em silêncio conferiria o autoconhecimento para uma pessoa, o que naturalmente é um absurdo. E eu não estou negando aqui o impacto da presença, da mera presença de Ramana nas pessoas, porque desse impacto a gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que simplesmente sentavam na frente dele e ficavam com a mente em silêncio e que encontravam uma paz, uma felicidade. Contudo, isso não significa ganhar conhecimento, isso é simplesmente uma experiência. O conhecimento exige a remoção de uma ignorância, e essa remoção de ignorância não é feita pela ausência de ensinamento, mas por algum ensinamento. E o fato é que esse ensinamento é um ensinamento muito peculiar. Suponha a seguinte situação:
Você vai numa pizzaria com um amigo antigo do colégio. Lá na pizzaria vocês encontram um amigo em comum, mas que você não reconhece. Aí o seu amigo se vira para você e diz: olha quem está aqui, você não reconhece ele? Lembra do Pedro, que estudou no colégio tal e tal, no ano tal e tal, lá na 5ª série? Pois é, aquele Pedro é esse Pedro. Agora examinem o significado literal dessa frase. Aquele Pedro é esse Pedro. Aquele Pedro não pode ser esse Pedro. Esse Pedro que está aqui nessa pizzaria, esse corpo que está aqui na minha frente, nessa pizzaria, nesse momento, nesse ano, nesse horário, não é aquele corpo que estava lá em 1980, naquele colégio, naquele ano. Os dois corpos são incompatíveis. Existem em outro tempo, em outro local, tem outro peso, tem outro formato até. O cara engordou bastante. Se você se detém no significado literal dessa afirmação, existe uma contradição nela. Mesmo assim, você é capaz de ir além do sentido literal das palavras para compreender o Pedro que está além dos atributos temporais e espaciais que aparentemente o definem. Você larga o tempo e o espaço daquele colégio, larga o tempo e o espaço da pizzaria e entende quem? O Pedro, que é o mesmo na pizzaria, que é o mesmo no colégio, mas que transcende a pizzaria e o colégio. E se você encontrar ele 5 dias depois num ponto de ônibus, você vai reconhecer o mesmo Pedro. Então, quando a mente faz essa operação cognitiva de ir além do sentido imediato das palavras, a tradição diz que você entende o silêncio das palavras. Você entende aquilo que as palavras não disseram imediatamente, mas que elas revelaram por implicação. É isso que significa ensinar através do silêncio. Não é simplesmente ficar quieto. Agora você pode perguntar, mas Ramana não passou por esse processo de ensinamento formal. É verdade, mas isso só significa que ele foi uma exceção. No entanto, com certeza, algum pequeno ensinamento, Ramana entrou em contato para ter esse despertar dele. Ensinamentos contidos nas frases dos ensinamentos das escrituras que ele certamente ouviu nos templos, nos lugares dos professores, que ele viu contado no Periya Puranam, que ele leu. É claro que isso só é possível por uma mente que está 100% preparada. Ramana foi uma pessoa especial que obteve o preparo da mente nas suas vidas prévias e já chegou nessa vida aqui pronto. Assim como uma madeira completamente seca, só precisa de uma fagulhazinha para entrar em combustão completa, da mesma maneira, a mente de Ramana só precisou de uma pitadinha de ensinamento para alcançar o autoconhecimento. Mas isso não nos dispensa do esforço de anos dedicados de estudo. Na verdade, quando a gente pega a vida de Ramana para justificar a nossa não necessidade de estudo, a nossa não necessidade de um professor, isso é na verdade uma grande arrogância, que só mostra o tamanho do nosso ego. Em 1916, a mãe de Ramana retorna ali para Tiruvannamalai, não para levar o seu filho de volta, mas para ficar com ele ali. E Ramana aceita muito alegremente ela como discípula, e ela vai ali exercer uma função na cozinha, cozinhando ali para as pessoas e para ele. E Ramana se dedicava muito a ela, dava instruções particulares a ela. E logo depois da vinda da mãe, eles se mudaram para um local mais alto na montanha, conhecido como Skandashrama. Foi mais ou menos nessa época que Ramana compôs um poema em homenagem a Arunachala, chamado Arunachala Aksharamannamalai. E ele foi composto a pedido de devotos que queriam assim uma música para cantarolar enquanto eles perambulavam pela cidade pedindo por comida, por bhiksha. E Ramana até brinca que é um poema grande, é um poema de 108 versos. E Ramana brincava que esse poema alimentou muito bem eles, porque eles podiam ficar o dia inteiro cantando e recebendo comida das pessoas. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala
அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறொருபாய் அருணாச்சல அழகு சுந்தரம் போலகமும் நீயுமுக்கு அகிலமாயிருக்கும் அருணாச்சலா அகம் புகம் தீர்த்தும் அககுகை சிறையாய் அமர்வித்ததென் கொல் அருணாச்சல ஆறுக்காவனையாண்டனை அகதிடில் அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலா இப்பழி தப்புனை ஏன் நினைப்பித்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சலாயா ஈங்கிடும் அன்னையை தெரிதருள் தொழிவோ இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா. Em 1922, a mãe morreu ao lado do seu filho Iguru e Ramana afirmou que ela havia alcançado a liberação. Como é de costume com os sábios, o corpo dela não foi cremado, mas enterrado. E no local ali onde foi enterrado, o local de Mahasamadhi, foi erigido um templo. Depois de 1922, em volta ali do local de Samadhi da mãe, foi erigido o atual Ramanashram, onde Ramana viveu desde 22 até o Mahasamadhi dele em 1950. Essa mudança não foi planejada por ninguém. Ramana um dia simplesmente saiu e se estabeleceu ali nesse local, perto do Samadhi da mãe, e em volta dele as pessoas construíram um ashram. Um capítulo à parte na vida de Shri Ramana foi o seu relacionamento com os animais. Não só ele gostava muito de animais, todo tipo de animal, mas os animais gostavam muito dele e eram atraídos por ele. Assim como a gente lê em relatos de outros santos, de outras tradições, como na tradição cristã, a gente tem São Francisco de Assis. Em especial, a gente tem que mencionar uma vaca chamada Lakshmi, e que era considerada até uma discípula especial de Shri Ramana. Ela não passava um só dia sem ir até Ramana para ficar com ele e pedir suas bênçãos. E Shri Ramana falava com ela. Quando ela estava triste, ele consolava. Sempre que um bezerro dela nascia, ela ia até ele para chamá-lo para conhecer o bezerrinho. E o curioso é que ela teve ao todo 9 filhotes e 4 nasceram no dia de nascimento, no dia de aniversário de Shri Ramana. Quando a vaca Lakshmi morreu, Ramana chegou a dizer que toda a prosperidade do ashram era devido a essa vaca. E a morte dela foi tratada como o samadhi de um sábio. Inclusive um templo foi construído ali em homenagem e até hoje, diariamente, pujas são realizadas ali. Shri Ramana, em completo acordo com a tradição de Vedanta, recomendava Atma Vichara, ou a investigação sobre a natureza do eu como um meio direto para a liberação. Muitas pessoas se dizem hoje em dia sucessoras, discípulas de Ramana, apesar de ele nunca ter se proclamado guru de ninguém e nem ter deixado nenhum sucessor formal. E essas pessoas recomendam como meio de liberação Atma Vichara como uma meditação em que a pessoa se pergunta quem sou eu? E supostamente essa meditação levaria a pessoa à autorrealização. Simplesmente esse fato da pessoa sentar consigo mesma e se perguntar quem sou eu, de olhos fechados. Isso verdadeiramente é um absurdo e uma interpretação equivocada dos ensinamentos de Ramana. Now, what is it that we want to know now? What is it that we are out to know? Who is this subject? So, who is this subject? In other words, who is this I? What is this I? Is asked by whom? Is asked by whom? I.
I ask the question, who am I? So, who am I ask the question. Then, who is to answer the question? Huh? Who will answer the question? Some people say like this, if we keep on asking the question, who am I, who am I, who am I, answer will come. From where will it come? How will it come? The one who is asking the question is confused. That is why he asked the question. And then he has got the responsibility to answer the question. If he can answer the question, he won't ask the question. If he asks the question, that means he cannot answer the question. This is another big bluff that is doing rounds, I tell you. Who am I is a topic. Some of our Mahatmas have told that you should know yourself. Who am I? Know thyself. What is I? You should know. That doesn't mean by asking a question, who am I will get the answer from myself. Em novembro de 1948, um pequeno tumor apareceu no braço esquerdo de Sri Ramana. Ele foi operado, o tumor foi retirado, mas logo depois apareceu outro. Foi dito que para salvar sua vida uma amputação completa do braço esquerdo seria necessária, mas Ramana se recusou. Outras sucessivas operações foram feitas sempre por insistência dos discípulos, que queriam Ramana vivo. O que para Ramana era até uma certa decepção, porque o ensinamento dele era de que ele afinal não era o corpo, ele não estava em lugar nenhum, ou ele estava em todo lugar. Ramana naturalmente não tinha nenhum problema com a ideia da morte do seu corpo físico. Ele já havia morrido muito tempo atrás na casa do tio dele, naquela experiência de morte. E a relação que ele mantinha com o corpo era realmente uma relação muito interessante. O médico que o operou até relata uma coisa interessante, que foi de que Ramana se recusou a ter anestesia geral. Ele não quis anestesia geral, ele quis permanecer consciente. E para uma cirurgia daquele tamanho, era uma anestesia geral que era necessária. Mas o médico, atendendo ao pedido de Ramana, deu só uma anestesia local no braço. E durante toda essa operação de remoção de um tumor, diz que Ramana permaneceu impassível, com aquela mesma expressão no rosto, o olhar ali distante, em algum ponto que a gente não sabe qual é, mas completamente alheio a qualquer incômodo, a qualquer dor, a qualquer medo. Isso impressionou muito o médico, segundo ele mesmo relatou depois. Em 1950, já bastante enfraquecido por causa do câncer, ele faleceu. Antes de morrer, perguntado para onde ele iria, ele deu a sua instrução final. Para onde eu poderia ir? Eu estou aqui. Hoje, no local de Mahasamadhi, no local onde Ramana foi enterrado, existe um templo, um santuário, na qual uma estátua foi erigida e uma Shiva Lingam foi posta à sua frente. E aí isso virou um templo onde pujas diárias são oferecidas e onde os devotos podem ir para ficar em contato com a presença de Ramana e sentir ali a sua presença. De fato, segundo os próprios ensinamentos de Ramana, ele está em todo lugar. E especialmente ali, no local onde ele teve o seu samadhi final, as pessoas conseguem se conectar com ele muito profundamente e viver essa experiência de ficar em paz consigo mesmas, que foi assim um legado que Ramana trouxe. Além de qualquer ensinamento, além de qualquer palavra, a própria figura de Ramana, o seu rosto sereno, inspiram as pessoas e acalmam as pessoas e dão firmeza para as pessoas, dão confiança para as pessoas e fazem elas seguirem em frente,
Com certeza essa presença dele, a presença da sua vida, é o maior legado que Ramana deixou para a gente, muito além dos ensinamentos formais que ele deixou. Porque, afinal de contas, formalmente, o ensinamento que ele deixou escrito não trazem novidade nenhuma para o ensinamento de Vedanta. Mas a vida de Shri Ramana é um exemplo da vida de um santo, que é uma coisa da qual a gente necessita muito, principalmente nos dias de hoje. É o legado maior que Ramana nos deixou. Na hora da sua morte aconteceu um fenômeno interessante. Ele alcançou o Mahasamadhi no dia 14 de abril de 1950, às 8h47 da noite. Nesse exato minuto, uma estrela cadente foi vista passando no céu e indo desaparecer bem atrás do monte de Arunachala. Naturalmente, isso foi visto como um sinal que impressionou muito os devotos. Shri Ramana é um dos poucos mestres atuais reconhecidos por todos os grandes mestres de tradições diferentes. Na nossa tradição de estudo de Vedanta, Swami Dayananda Saraswati e Paramarthananda, a própria Glória Riera, reconhecem ele como um mestre de Vedanta e ensinam os seus textos em aula. Até o mundialmente famoso Yogananda, autor do best-seller Autobiografia de um Yogi, foi prestar reverências a Shri Ramana. Swami Chinmayananda tem um relato muito interessante sobre o seu encontro com Ramana, no tempo em que ele ainda era um cético, um ateu. After a long walk in the burning hot sun of Tamil Nadu, I finally arrived at a very large thatched hut. Upon entering the room, I was blinded as my eyes began to adjust to the dark interior. I saw the backs of people sitting, I saw some space at the front, and I made my way up to it, and I sat down. I slowly looked up, and to my surprise, I saw there was a human form on the platform, wearing nothing but a loincloth. As my eyes traveled up, they reached his face. His eyes were closed. At that just exact moment, he suddenly opened his eyes and looked straight into mine. A mere look, that was all. I felt that the Maharishi was in that split moment looking deep into me, that he knew everything about me, even things I did not know myself. I was sure that he saw all my shallowness, my confusions, my imperfections and fears. I cannot explain what happened. In that one split moment, I felt opened, cleaned, healed, and emptied. And then he closed his eyes. I sat there for some time. I really don't know how long. When I became aware, I forced myself to get up. I shook my head and said, "Nothing happened to me. It's all mesmerism, my own foolishness. This man is a hypnotist." And thus assuring myself, I got up and walked away. But the boy who left the hall was not the same boy who had walked in a few minutes before. After my college days, my political work, and after my years of stay at Uttarkashi at the feet of my master, Tapovanam, I knew that what I had gained on the Ganges banks was exactly that which had been given to me years before by the saint of Tiruvannamalai on that hot summer day by just a mere look. E até Jung, o famoso psicólogo, escreveu sobre Ramana as seguintes palavras: Shri Ramana é um verdadeiro filho do solo indiano. Ele é autêntico e, além disso, um verdadeiro fenômeno. Na Índia, é considerado o ponto mais imaculado na brancura dos céus. Encontramos na vida e nos ensinamentos de Shri Ramana o que de mais puro existe na Índia. Com seu alento de libertação da humanidade, é um cântico milenar cuja melodia possui um único e grandioso motivo, o qual, em seus milhares de reflexos multicoloridos, renova-se dentro do espírito hindu,
do qual Sri Ramana Maharishi é a última encarnação. A identificação do Self com Deus irá chocar o homem ocidental. Eis uma percepção estritamente oriental, segundo os escritos de Sri Ramana. A psicologia não tem nenhuma outra contribuição a acrescentar, exceto constatar que se encontra bem além de seu alcance propor coisa semelhante. Contudo, para o hindu, está claro que o Self, como fonte espiritual, não difere de Deus. Habitando o próprio Self, o homem não está apenas contido em Deus, mas é o próprio Deus. Sri Ramana é bastante claro a esse respeito. Aqui eu concluo essa pequena homenagem. Eu peço para que Ele, do fundo do nosso coração, onde Ele habita, para que Ele nos direcione e nos impulsione no nosso caminho espiritual e elimine os nossos obstáculos e nos dê toda a inspiração da qual a gente tanto precisa. Om Namah Shivaya. Hari Om.